Brasileiro. Mesmo assim, cobrança forte, pressão muito grande nesse time do Furacão. 2 desfalques apenas, Fernandinho e Fernando, lateral esquerdo. E o Martim Varini, se não vencer a partida contra o Fortaleza, tá? Não tô falando nem se não perder, se perder, né? Se empatar ou perder pro Fortaleza na Arena da Baixada, a chance é grande que haja um encerramento da passagem do Martim Varini pelo Atlético, porque aí o Atlético chegaria a 8 jogos sem ganhar na Arena da Baixada consecutivamente no Campeonato Brasileiro e completaria um turno completo sem vencer dentro de casa. O que me espanta muito, Vincenzo, porque assim, o que o Atlético tá querendo? Vai demitir o Varini agora, que deu outra cara pro time, colocou o Atlético nas quartas das 2 competições, das 2 Copas, com um elenco reduzidíssimo, sem zagueiro, sem outros pontas, só contando com Coelho e Canóbio. Coelho melhorou demais em 2024, tem sido um jogador muito importante pro Atlético, não de hoje. Sim. Não é porque fez uma partidaça contra o Vasco. A gente já tá falando sobre o Tomás Coelho aqui há muito tempo, das boas atuações que ele tem tido pelo Atlético. O Canóbio não. O Canóbio tá mal e tá mal demais. Não tem elenco. Não reforçou o suficiente. O Fernandinho machucou, quem joga no meio campo? O Gabriel tem evoluído, mas é um jogador tecnicamente muito inferior. Foi uma surpresa muito grande, né? É. E aí a grande questão é a seguinte: a culpa é do Varini? Com o Cuca, o Atlético teria chegado nas quartas de final das 2 competições, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Lembrando, o Atlético com o Cuca ficou em segundo na Sul-Americana num grupo ridículo. A palavra certa é essa, que o grupo era ridículo. Era obrigação ter feito 16 pontos pelo menos. O Atlético ficou em segundo do grupo. Foi pro playoff para jogar com um time que caiu da Libertadores. Por sorte, a campanha foi boa. Na primeira fase acabou pegando o Cerro Porteño, que era o adversário mais acessível. O Atlético tinha perdido o Ipiranga de virada por 2-1 na partida de ida. Uma pressão enorme no jogo da volta. Na estreia do Varini, o Furacão meteu 3. A gente fala de protesto no CT agora, nesse jogo do Ipiranga, teve protesto na chegada do clube, né? Muitos. Notas com o rosto do presidente Mário Celso Petralha, palavras de ordem já fora do estádio, quando chegou o ônibus e também quando a bola começou a rolar. A pressão estava absurda. Na estreia de um técnico que nunca tinha trabalhado no futebol brasileiro e com uma experiência curtinha. E a culpa é do Varini? Então assim, o Atlético fez uma partidaça contra o Vasco. A incompetência dos jogadores e a falta de qualidade deste elenco não permitiu que o Atlético fizesse o 3-1 que garantiria a vitória. O Varini erra, o Varini mexe mal, o Varini tem alguns problemas ainda de encaixe do jogo dele, do estilo de jogo dele, mas ele é o grande culpado. E demitir o Varini agora, se caso não vence o Fortaleza, vai resolver o que no ano do Atlético? Com um confronto contra o Racing na quinta-feira que vem e com uma briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Me assusta demais a falta de planejamento do Atlético e de entendimento de futebol também. Porque eles não conseguem enxergar como está jogando o time, apesar dos resultados. Eu canso de falar que eu comento desempenho e não resultado. Nunca vou comentar resultado. O desempenho do Atlético nos jogos que jogou com o time titular e valendo foi bom. Só que deixou muitos pontos para trás no Brasileiro e também nas Copas por falta de qualidade do elenco. Acho que a questão é muito clara e me assustaria demais mais uma tomada de decisão errada do Atlético, caso demita o Varini, se o Atlético não ganhar o jogo no sábado. E daí vai muito do que eu falei ontem também, na questão de você ter simplesmente o terceiro, ir pro quarto técnico, né, dentro vai mudar o quê? Trazer outro técnico agora? Então, e qual técnico? Então, e esse é o problema. Sendo que no momento em que você tinha uma janela aberta, ainda você demitiu o seu executivo, demitiu todo o departamento de scout, de análise de desempenho e tudo mais, para trazer o Paulo Torre e recomeçar do zero. Por exemplo, os departamentos ainda não são fechados, não contrataram todo mundo ainda. Né? Veio o chefe de mercado do Vitor Bastos, do Vasco. Isso, o Vitor Bastos do Vasco. Ele não tá com todos os scouts ainda. E agora vai adiantar o quê? Agora vai começar a procurar jogador pro ano que vem, porque não tem mais ninguém para contratar. Assim, ficar contratando gente para estrutura de comissão técnica numa janela, assim, você demite todo mundo e tem que contratar outro. O problema é mudar todo mundo. E aí você não traz zagueiro, que tá precisando, né? Trouxe um aí que não joga desde não sei quando. Não vai jogar. Não vai jogar. Difícil mesmo. Entendeu? Você não contrata perdeu o Fernandinho, o Atlético perde o Fernandinho, o time cai assim assustadoramente de produção. É verdade. Isso que o Gabriel não tá mal. De 30 e tantos anos que faz uma diferença brutal, né, no que o Atlético desempenha no gramado, né? A questão do Varini, se ele é bom, se ele é ruim, ele tá aí, né, fazendo o trabalho dele. Acho que assim, o Atlético tem que pensar nesse momento em 2025,
E é verdade. Não adianta agora achar que vai conquistar grande coisa em 2024. Jogar a vida na Sula, né, contra o Racing, pra ver se vai pra uma semi, pra ver se entra no Tem que bolo. jogar a Sul-Americana como normalmente iria jogar, né? Vai ter o Racing pela frente, adversário. Eu falei aqui do Vasco, semana inteira. Falei, é jogo duro, não é fácil eliminar o Vasco. O Vasco vem com vantagem. Mas o Vasco chegou com vantagem. Que o Vasco é um time limitado. O Atlético meteu o 2-0 que precisava e não aguentou 3 minutos segurar o resultado. Tomou já o gol. Com um cara a mais em campo. Faltou ali, aí que faltou o Fernandinho, né? O Fernandinho pegava a bola, metia aqui embaixo do braço e não tinha mais jogo no primeiro tempo. Concordo. Né? Agora, se submeteu a um cruzamento, né? Mais uma falha da defesa, de marcação, de posição, de tudo, né? E aí entra o trabalho do Varini, que eu acho que ele tem responsabilidade nisso, porque ele treina o time. Concordo, né? que tem. Quando o time falha, não é porque só foi questão individual, foi questão de treino.